Olá pessoal do Super Prova, sou o Pedro, professor de Geografia do Brasil. Vamos para mais uma aula de Geografia do Brasil, logicamente, falar sobre minerais fósseis no Brasil. Nessa aula vamos trabalhar principalmente carvão, petróleo e um pouco relacionado à geopolítica do petróleo, que é muito importante e traz questões principalmente a relação Estados Unidos, Oriente Médio e possivelmente aí uma questão sobre a Venezuela. Quanto à orientação de estudo, proponho que vocês pesquisem a história e geografia do petróleo no Brasil, onde que está a extração desse mineral. Pesquisando desde a criação da Petrobras até hoje com o desenvolvimento da tecnologia brasileira de alta perfuração. Essa tecnologia brasileira é a mais avançada do mundo. Então, empresas de outros países vêm para o Brasil para tentar conhecer um pouco dessa tecnologia. Quanto à teorização de minerais fósseis no Brasil, eles são o quê? São minerais de origem orgânica formados por meio de um processo natural, como a decomposição de organismos mortos, soterrados, então, que ocorreram há muito tempo atrás. Eles são usados como combustíveis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. E recentemente vem sendo utilizado também o gás de xisto, como uma forma barata de se adquirir material energético. Lembrando que a extração de xisto só compensa quando o petróleo está abaixo do preço. Atualmente, como o preço do petróleo está bem baixo, a extração desse gás de xisto não está sendo muito interessante. Então vamos lá quanto ao carvão mineral. Ele é formado a partir da transformação da matéria orgânica nessa rocha sedimentar. A carbonificação é o processo pelo qual o carbono, se torna mais concentrado em um determinado material, que ocorre devido à liberação de outros elementos químicos desse material, restando apenas o carbono. Então os outros minerais vão embora e só resta o carbono. E como que se dá essa liberação desses elementos químicos? Vai pelo aumento da pressão e aumento da temperatura. Aumento da pressão vai ocasionar o aumento da temperatura, e o aumento da temperatura vai ocasionar o aumento da pressão. Quanto ao petróleo, ele é formado há milhões de anos a partir de matérias orgânicas que se armazenaram no fundo dos oceanos. É uma matéria orgânica que se transformou em um líquido viscoso devido também ao aumento da pressão e da temperatura. Essa matéria orgânica não deve ser lenhosa, senão ela seria o carvão mineral. Ela deve ser de uma forma de algas e de plânctons. Ou seja, o seu desenvolvimento vai ocorrer em bacias sedimentares marinhas ou grandes lagos que tinham alguma questão aí com sal. Aqui dá para ver como que fica localizado. Então, o petróleo que está nessa região aqui, ela fica marcada nessa região aqui. O gás natural é a parte gasosa desse material, e essa rocha capeadora é o que vai armazenar, vai segurar esse petróleo. E daí aqui está como que seria a extração desse importante combustível, desse importante minério. O petróleo e o gás natural no Brasil, eles estão localizados principalmente no litoral brasileiro. Dá para ver aí todas essas regiões em marrom são áreas de exploração de petróleo. E as bege são principais províncias geológicas. A região de carvão, no território brasileiro, tem uma área muito importante que vai aqui de Santa Catarina até Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. Como reforço de teoria, eu trago essa questão da geopolítica do petróleo. Ele é um recurso mineral abundante na crosta terrestre, mas a intensificação do seu uso na segunda Revolução Industrial começou a diminuir a sua existência ali nessas regiões. Começou a diminuir a sua quantidade de petróleo. O primeiro país que começou a utilizar o petróleo foi a Rússia em 1840. Depois, Estados Unidos e Inglaterra começaram a utilizar esse importante
essa importante fonte de energia. A necessidade de grandes investimentos para sua extração facilitou a criação de oligopólios e cartéis pelo mundo, a partir de 1882. Então começou a aumentar muito a sua exploração. Já no século XX, passaram a explorar jazidas de petróleos na região do Golfo Pérsico pelo Reino Unido e a França. Então, no início ali, um pouquinho antes, Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela se dá a importância aí da Inglaterra e da França como querendo essa região ali do Oriente Médio para a extração desse importante minério. Após a Segunda Guerra Mundial, os países da região passaram a explorar tais recursos com suas próprias empresas estatais. Já em 1960, criam um grupo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ali na região do Oriente Médio, cria-se a OPEP. Eles são importantes, reservas mundiais, controlam 80% dessas reservas, com 40% da produção e 60% da exportação. Esse grupo é importante quando ocorreu em 1970 a crise do petróleo. Eles, um pouco não gostando da atuação dos Estados Unidos contra o conflito entre Egito, Síria, os países árabes contra Israel, então eles vão lá, se organizam, diminuem sua produção, sua exportação de petróleo, e daí o preço aumenta demais, chegando a 300% de inflação desse preço, do preço do petróleo. E acontece a crise do petróleo, o que culminou aí até no Brasil como uma política do pré-álcool. Quantas maiores reservas de petróleo temos aí os países da OPEP, a Venezuela aqui, Canadá e Rússia. É bom analisar um pouco os países que os Estados Unidos começam a tentar propor uma democracia ali, alguma intervenção para ajudar na democracia desse país. Por exemplo, Iraque, Kuwait, que foi invadido pelo Iraque, próprio Irã, ele começa a ver com não bons olhos, e atualmente a Venezuela. Todos eles com muita reserva de petróleo. Então é interessante pensar criticamente essa questão, ok? Qualquer dúvida é só comentar aí que a gente responde. Tranquilo? Abraço, até mais.